Diário de gravação do Fábio Fox. Hoje é quinta-feira, 13 de junho de 2024. Eu estou aqui nas minhas mãos com a Bíblia e eu quero trazer para essa conversa do diário de hoje a parábola do semeador. Está no livro de Mateus, no capítulo 13, que vai do versículo 1 ao versículo 18. Diz assim: Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. Então, o que diz aqui o texto é que Jesus saiu da casa dele, foi lá e sentou no mar, ficou lá, observando a grandeza da natureza. Só que quando ele estava lá sentadinho, de boa, quietinho, meditando, sei lá o que ele estava fazendo lá, juntou muita gente próximo a ele. Então, ele entrou num barco e se sentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Então ele se incomodou ali, possivelmente, né? E pode ser uma consideração minha. Pô, tem muita gente aqui e tal, vou ali. Foi lá, entrou no barco e começou a conversar com a galera. E ele disse o seguinte, versículo 3: Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram, né? Então, quer dizer, jogou a semente, caiu em vários lugares. Aí ele está falando de uma ou de outra semente. Quando semeava uma parte dela, caiu, vieram as aves e comeram. A outra parte caiu no pedregal, pedregulhos, nas pedras, e não tinha terra. Então, não nasceu. Não tinha terra, não nasceu. E aí outras que estavam só no solo, o sol veio e queimou. E aí secou, não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocou ela. E uma caiu na terra boa, deu fruto. 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui ele dá um alerta disso, né? E aí, no versículo 10, os discípulos falaram assim, cara, por que Jesus fala por parábolas? E Jesus ouviu os discípulos falando. Jesus olhou para ele e falou o seguinte, ó, para os discípulos que estavam trocando uma ideia ali próximo dele. Falou, ó, vocês conhecem o mistério do reino, ou seja, a nossa troca de ideia a nível profundo. Mas a eles, a galera que estava lá na multidão, não. Então, porque aquele que tem, se dará. E terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que não tem será tirado. Muito louco isso aqui. Quem tem terá mais em abundância. Quem não tem, até o que não tem vai ser tirado. Esse papo aqui que a gente está tendo, quando Jesus fala que jogou a semente, ele está falando daquilo que ele está dizendo, que ele vem, ele traz uma informação, essa informação dele tem poder, porque nossa boca tem poder, muito cuidado com o que você fala. Essa história de tá difícil, não sei, não consigo, não vai dar certo, eu já tentei, tenta aí, isso não funciona. Isso é um tipo de linguagem que trava a vida. A vida é energia o tempo todo. Quando você emana a palavra, eu estou falando aqui, você está me ouvindo? Está chegando até aí, ecoando o som da minha voz. Claro que tem um microfone aqui, né? Mas tudo bem. Então o que ele está dizendo é, não é todo mundo que vai ter atenção para o que eu estou falando. Alguns vai passar pelo ouvido e, igual carioca, né? Já não liga mais para a bala perdida, entra por um ouvido e sai pelo outro. Brincadeiras à parte, os discípulos viram ele falando disso e falaram, porra, por que Jesus não vem e fala igual fala com a gente mesmo? Tipo assim, meu, se liga aí, irmão, se toca, vamos lá tal. E Jesus falou, não, a galera aqui é nível raso de conversa. Tem que desenhar. Já sabe aquela pessoa que você fala assim, pô, tô explicando, a pessoa não entende, vou ter que desenhar para ela. Essa era a conversa aqui desse espaço. Mateus, capítulo 13, eu tô no versículo 12, porque aquele que tem terá mais em abundância, aquele que não tem, até o que não tem vai ser tirado. É o inteligente, está de olho no que está acontecendo e está fazendo um negócio, está prosperando e vai prosperar cada vez mais, entendeu o jogo da vida. A prosperidade está aí para todos, mas não é todo mundo que enxerga ela. Não é todos que enxergam oportunidade e possibilidades. E aí, Jesus falou assim, ó, vendo não vem,
ouvindo não ouvem e nem compreendem. É porque tá ali, mas não tá. Não tá presente. Eu tô aqui falando com você e você tá pensando no teu passado ou no futuro. Não fica presente para o que eu tô trazendo. Estar presente é estar aqui nesse vídeo. Aliás, se você ainda não deu um like, dá um like aí. Comenta o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, para me acompanhar todos os dias aqui no diário. Fala com as pessoas, encontrei um cara aqui e tal, gosto dos vídeos, assiste. Tem mais de 1.500 vídeos aqui desde 2014. Se você clica em playlist, vai lá na playlist, lá tem diversos vídeos de todos os anos e você está no ano de 2024 e seja bem-vindo aqui ao meu diário. No capítulo 14 diz, nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, então Jesus traz o que está escrito lá em Isaías, que era uma profecia, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau agrado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Está aqui no capítulo 15, eu falei que vou até o 18. Então, aqui a parada é o seguinte, existem dois tipos de conversa, as confortáveis e as desconfortáveis. Quando Jesus trazia parábola, ele estava trazendo palavras confortáveis, de uma explicação mais mansa, desenhando mesmo. E com os discípulos eram palavras desconfortáveis. Isso acontece comigo aqui na minha vida. Algumas pessoas são tão sensíveis que o tempo todo eu tenho que falar com a criança delas. As palavras confortáveis falam com a criança das pessoas, as desconfortáveis falam com os adultos. Mas se a pessoa estiver embustida de criança, ela vai se sentir ofendida com a tua palavra, com a minha palavra, com a tua comunicação, com a minha comunicação. E ter sensibilidade na nossa comunicação, você na sua e eu na minha, é o que vai fazer a diferença para que a pessoa não se assuste, porque nem todo mundo está preparado para o pancadão. Todo mundo está preparado para comer carne, picanha. Alguns vão preferir ficar no leite. E tá tudo bem, cada um tem o seu momento. Mas é importante você ter essa maturidade espiritual para entender o jogo mesmo. Entender o poder que as suas palavras têm no mundo. E compreender que você é luz no mundo. E aí tem o seguinte, capítulo 13, versículo 16. Bem-aventurados os vossos olhos. Está falando para os discípulos essa conversa. Ou seja, cara, vocês são felizes pra caramba, que vocês estão vendo coisa que ninguém está enxergando. E os vossos ouvidos, porque ouve o que ninguém ouve. E aí ele diz no 17, versículo 17, porque em verdade eu digo que muitos profetas justos desejaram ver o que você está vendo e não viram, não ouviram. Quer dizer, está falando que todo mundo que passou por ali, que acreditava que ele viria, mas não foi naquele tempo, e perderam a possibilidade de quem estava ali junto com ele. É como as pessoas que estão ao seu redor, o teu pastor, o teu padre, o teu mentor, que você não vê, não denota, a pessoa está ali por você, você não tem essa percepção. E fica buscando coisa lá no futuro, levando a mente lá para frente. Quando o presente é o maior presente, a maior dádiva vai estar aqui agora. Estamos a 8 minutos, quase 9, dessa conversa. O que você ouve do que a gente está tratando aqui, do que eu estou tratando aqui? Escreve aqui embaixo, por favor. E eu não sou religioso, não sou evangélico, não. Nem católico. Nem sei se sou cristão, para ser bem exato com você. Fábio, você está dizendo isso, que loucura, que Deus te perdoe. Cara, eu estou sendo sincero. Eu acredito no que eu estou lendo, acredito no poder de Cristo no mundo, mas eu não sou cristão. Não é sobre ser cristão, é sobre viver cristão. Eu vivo cristão. Ou seja, eu vivo a minha vida em luz. E não é sobre ser isso ou aquilo. Não é ser definido como católico, como espírita, como evangélico, como cristão. É ser definido em ações de amor. Isso faz toda a diferença no mundo. Para fechar, o versículo 18 do capítulo 13 diz: escuta, essa é a palavra que eu quero te falar.
Então eu quero trazer o versículo 18 para você. Escuta. Escuta o que eu estou trazendo para você. Tem muito poder nessa palavra do semeador, porque o que ele está dizendo é o seguinte, cara, tanta gente falando coisas poderosas e você não ouve porque você está surdo, porque você está ouvindo a conversa que está na tua cabeça, ao invés de ouvir aquilo que são as oportunidades que a vida está te oferecendo. Você deixa de ouvir as oportunidades que existem por estar ouvindo uma conversinha que existe aqui dentro de você. E você dá mais ouvido a essa conversinha do que as possibilidades que existem ao seu redor. Fique atento a isso e perceba-se no mundo, como você pensa o mundo, porque o que você pensa do mundo não é o mundo. O que você pensa do mundo não representa o mundo. É só a sua percepção e o seu ponto de vista, e você é o único que pode ver do jeito que você vê, porque só você possui os seus olhos. E o mundo não tem a ver com o que você pensa dele. O mundo não tem a ver com o que eu penso dele. É muito maior, infinitamente maior. O mundo é infinitamente inteligente. Não existe mentira, não existe verdade, não existe certo, não existe errado, não existe concordo, não existe discordo. O que existe é, e o é agora. E no agora você está presente para possibilidades. Mas você só enxerga isso, só vê isso, só ouve isso na presença. Isso é tão poderoso. E se de fato isso fazer sentido para a tua vida e você viver no agora, irmão, você que está aqui comigo, você vai viver num mundo que poucas pessoas vivem. Poucas pessoas estão presentes para o presente. Ou é lá atrás no passado, ou é lá na frente no futuro. Excesso de passado, depressão. Excesso de futuro, ansiedade. Presença é o que te põe presente para a tua vida. É isso. Essa é a palavra de hoje. Obrigado para você que ficou até aqui. Forte abraço. Beijo no seu coração. Até o próximo Diário do Fábio Fox.